Olá, empresários! Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Sigma, Além da Contabilidade. E hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Na verdade, vamos falar um pouquinho, uma etapa da gestão de pessoas, uma parte, melhor dizendo. Vamos falar sobre retenção, recrutamento, controle desses colaboradores. E está aqui comigo nossa advogada Karina Gomide e nossa colaboradora Bruna Vanessa. Gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês aí. Karina, por favor. Oi, meu nome é Karina Gomide, eu sou gestora de departamento pessoal lá da Sigma e sou advogada trabalhista também lá da Sigma Contabilidade. A gente trabalha junto, eu e a Bruna, e agora a Bruna vai se apresentar. Olá, eu me chamo Bruna Vanessa, sou recrutadora lá da Sigma Contabilidade e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse mundo do recrutamento. Ótimo, ótimo. Bem, eu não falei meu nome, então, para quem ainda não me conhece, Bruno Leles, da Sigma Contabilidade, diretor lá, gestão, comercial e etc. Então vamos lá, vamos lá. Começando, gostaria de trazer um pouquinho sobre uma visão geral do que a gente vai conversar aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre as dificuldades aí de gestão de pessoas, de recrutamento, como que é difícil aí ou não, recrutamento, seleção, como que a gente faz para ter uma assertividade melhor, né? Não errar tanto, porque é extremamente difícil. As dificuldades também de reter e controlar esses colaboradores. Sim. Então, eu gostaria de começar, primeiramente, sobre as dificuldades aqui sobre o recrutamento. Então, eu gostaria até, vou perguntar aqui para a Bruna, que é expert sobre esse assunto, recrutamento, etc. Bruna, fale para a gente aí quais são as dificuldades hoje. Está fácil recrutar? Então, Bruno, hoje, né, nesse lado do recrutamento, hoje realmente não está tão fácil, pois hoje a gente tem alguns desafios, né, de se encontrar de fato um candidato, um colaborador ali com os requisitos, né, para preenchimento das vagas ali ofertadas. Então, assim, hoje uma das dificuldades mesmo é a questão de se reter um colaborador, né, se manter ali com ele dentro do grupo, dentro da entidade que está ali. Pois é, Bruna, eu tenho uma sensação, gostaria de saber de você. Eu tenho uma sensação de que está cada vez mais difícil achar pessoas boas. Não sei se até aparece muita gente, mas não se encaixa, não tem as qualificações. E como a gente também, eu percebo que a gente também tem uma dificuldade, tá sendo cada vez mais difícil reter as pessoas ficam menos tempo nas empresas, a pressão e a dificuldade no recrutamento aumenta. Porque a gente precisa de achar mais pessoas Exatamente. para o próprio crescimento da empresa, a gente precisa de mais pessoas. E qual que é a principal ou principais dificuldades? Você achar, ter a quantidade ali de pessoas ou qualificação? Qual é o ponto? Ambos, né, Bruno? Como eu sempre converso, né, com a equipe, vou sempre relatando, né, de fato, as dificuldades. Então, assim, são ambas as questões, né? Um lado, na parte de quando você vai fazer o processo de recrutamento, a gente nota ali, vou dar um exemplo, né, os currículos em si, que é a porta de entrada, né, é a apresentação inicial de um candidato. Então, assim, nesse momento a gente já vê uma certa dificuldade ali, né? Uma habilidade técnica, que seria o quê? Um currículo, né, de forma adequada. E dependendo do cargo pretendido, né, aquilo envolve uma parte técnica. Então, dependendo do cargo ou da vaga que a gente está ofertando ali, isso já é um indício. Então, o currículo é uma apresentação, a gente recebe de várias formas, isso já é uma dificuldade. Quando esses talentos chegam, a gente vai fazer o processo de entrevista. Muitas das vezes não é aquilo que realmente ele está relatando ali naquele currículo, então é algo que a gente já tem como um critério de desclassificação naquele momento ali, porque realmente não é aquilo. E em outros casos é o contrário, né? Temos algumas vagas que de fato a gente busca uma qualidade técnica também. E
tá difícil encontrar aquele profissional para aquela demanda mesmo, sabe? A gente... Muitas vezes fala no currículo que tem cursos, que tem experiência, e muitas vezes a experiência não é o realmente que a gente precisa, né? E busca um salário muito alto para o cargo que tá sendo ofertado. Então tem essa dificuldade das pessoas quererem, às vezes, ter um cargo, um salário elevado com um cargo com um conhecimento que às vezes não equivale ao cargo que realmente precisa. Sim, sim. Olha, eu já fiz recrutamento lá atrás e não tem muito tempo, tem um tempo aí razoável, mas me lembro bem da dificuldade que era. E aí, isso antes de existir a Bruna lá com a gente, e aí eu sofri já bastante, muitas vezes, nesse recrutamento. E aí eu me lembro das minhas dores, das minhas dificuldades. Nós já passamos por várias recrutadores, empresas, e já terceirizou com várias empresas e a gente sempre teve dificuldade. Não que hoje a gente não tenha as nossas dificuldades, mas a gente resolveu esse problema realmente internalizando e com a Bruna. Isso foi um grande avanço para a gente. E eu me lembro da dificuldade, eu gostaria de te ouvir, Bruna, sobre, assim, resumidamente, como que funciona, quais são as etapas, assim, macro, mais principais, assim, do início ao fim ali, como que funciona esse recrutamento? Bacana. Bruno, né, muita gente se confunde até, né, com o nome, né, que é recrutamento e seleção. Tem muitas pessoas que acham que isso é uma única coisa, e na verdade não é, né? O recrutamento, ele é uma parte do processo e a seleção é uma outra parte do processo, né? Então, O recrutamento é a primeira etapa, a seleção é a exatamente, segunda. exatamente. Então, o processo de recrutamento, ele começa como, né? Sabendo qual cargo que se deseja, né? A partir daí, a gente vai em busca da descrição, né? Das atividades que aquele profissional vai ter que desempenhar ali, né? E a questão da oferta em si, né? Questão salarial, benefícios que a gente vai estar ali ofertando para aquele candidato. Né? Então, esse é um primeiro passo. Começa-se a receber os currículos após essa divulgação, né? Depois de toda essa descrição que a gente fez ali, abriu a vaga, né? Começam a chegar, então, os currículos para a gente. Então, ali, a partir dali, a gente começa, de fato mesmo, o processo de recrutamento. Então, a gente faz essa análise curricular, entra em contato, faz entrevista, né? Após esse processo, a gente começa um processo de seleção, onde a gente vai fazer uma avaliação comportamental com aquele colaborador ali, porque entende-se que hoje, Bruno, né, tem várias pesquisas aí, a gente sabe que hoje muitas das empresas contratam colaboradores pelo técnico, né, e demitem pelo comportamental. Então, isso de fato é muito importante no processo de seleção e muito importante também para a empresa. Né, de fato, porque aquilo ali vai ser muito agregador quando você tem uma assertividade maior naquela contratação. Então, nós temos um processo de seleção dessa forma inicial, com o processo de avaliação. Após essa avaliação, após o processo de recrutamento, deu tudo certo, a gente parte para uma terceira etapa, né? Que é onde a empresa vai conhecer aquele candidato que já passou por todo esse processo de triagem e vai ter a gente dá até algumas opções de escolha, né, para aquela empresa, e ele fazendo essa escolha, a gente parte para um processo de contratação, que aí, né, já envolve outro departamento. Mas ele funciona mais ou menos nessa triagem, dessa forma. Legal, legal, legal. E essa questão da avaliação comportamental, ela para mim, é uma das fases mais importantes, porque é ali que você identifica se aquele colaborador vai dar certo naquele cargo, porque a Bruna, ela tem a expertise, né, de entender que para aquele cargo precisa ter aquela perfil comportamental, né? Por exemplo, um vendedor, ele precisa ser comunicador. Então, ela já consegue descartar candidatos ali que não são comunicadores, que não vai servir para aquela vaga. Então, acaba que a contratação fica mais assertiva, ela vai levar para o empresário um colaborador que realmente está apto a trabalhar naquela vaga. Então, ele, nesse sentido aí, aumenta a chance de dar certo. Aumenta muito a chance. E assim, hoje, lá na Sigma, a gente tem vários cases de sucesso, né?
A gente tem várias contratações que deram certo e que estão lá há muito tempo, não só na Sigma, mas em clientes da Sigma também, que deu certo para a vaga justamente por essa contratação assertiva. Aí eu vou falar, vou trazer aqui com o lado financeiro. Se você aumenta a chance de dar certo, então diminui a quantidade de pessoas que entram e saem rapidamente. Então Exatamente. você diminui o O custo. custo da empresa totalmente, porque acaba que um custo de contratação é um custo alto que você tem. Então você minimiza aquele custo ali e retém aquele funcionário, aquele colaborador por muito mais tempo. Ele fica muito mais tempo porque ele está no lugar dele. No lugar certo, né? Onde ele tem que estar mesmo, onde ele foi selecionado para estar. Então vocês podem dizer aí que a parte comportamental, a avaliação desse comportamento, desse perfil, ele é quantos por cento aí da efetividade aí do sucesso da contratação? Eu acho que ele leva uns 70%. Eu ouso a dizer que 80%. Eu ainda vou um pouco além ainda, porque assim, a partir do momento que a gente começou a implementar o perfil comportamental na própria Sigma, isso melhorou bastante a retenção de funcionários lá dentro. Então, na própria Sigma foi um case de sucesso o perfil comportamental, porque a gente conseguiu identificar pessoas certas para os lugares certos. E quando a gente leva isso para os nossos clientes, né, a gente começa a ter assertividade na contratação dos funcionários para os nossos clientes, entendendo o que ele quer, o que ele espera e levando isso para o candidato. Então, acaba que 80, eu jogo. Fica interessante. Fica interessante. Aparentemente, né, a maioria dos empresários eles entendem a importância do comportamento, mas isso de forma muito ampla. Assim. Ele não sabe que ele pode avaliar isso antes, ou ele não dá muita importância, talvez. Ele dá uma importância depois que a pessoa está lá, não está dando muito certo por causa do comportamento dele, acaba dispensando ele. É que foi sua fala, né, Bruna? Exato. Contrata pelo técnico, mas dispensa pelo comportamento. Se ele está dispensando pelo comportamento, ele está dando importância àquilo. Exato. Então, que a gente faça isso antes, na contratação. Exatamente. Que aí diminui esse problema. Sim, até mesmo do colaborador dele estar insatisfeito num lugar que ele não se reconhece mesmo, porque às vezes para a gente mesmo entender o que é realmente que a gente gosta. Então, quando você tem uma análise comportamental, acaba que você consegue saber que aquela pessoa vai dar certo naquele local. Você trouxe um ponto importante. Ele mesmo, o próprio, a pessoa que está ali para ser recrutado e tal, ele mesmo não sabe muitas vezes se ele serve, se ele tem o perfil para aquela vaga, para aquela função. Então, cabe quem está realmente recrutando fazer isso, porque vão aparecer pessoas de vários perfis, de vários jeitos. Exatamente. Então, isso ajunta. A sincronia, você viu, né? Legal, isso é importante. E aí eu quero trazer um ponto que a gente vai indo mais para um lado de retenção, que aí pega o mesmo gancho. É uma jornada onde a gente faz o recrutamento, a seleção, escolheu a pessoa que tem uma grande chance de dar certo, ela começa a trabalhar com a gente naquela função. Não é garantia que vai dar certo, a gente só está aumentando a chance. Exatamente. Porque a pessoa ela pode ter o perfil, mas ela pode usar o perfil, o comportamento dela também para o lado positivo, mas para um lado negativo também. Também. Todos os perfis... Não tem não tem garantia, não é garantido. Exato. Então, trazendo ainda agora um pouco para o lado de pretensão, o lado de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é muito, muito falado. Mas os colaboradores, as pessoas que estão... A gente tem que se sentir bem onde a gente trabalha. Para realmente querer estar lá, o clima tem que ser bom. Vestir a camisa, né? Vestir a camisa, se engajar, porque assim ele vai fazer o trabalho dele muito melhor. Então, nesse sentido, eu trago uma coisa importante que eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Na questão do comportamento, os líderes, eu entendo como líder, como gestor, eu entendo que todo líder, todo gestor precisa conhecer minimamente de perfil comportamental, de perfil de pessoas, para saber lidar com elas. Sim. Então, entrou
uma pessoa naquela função e ele tem um líder. E o líder precisa saber lidar com ele. Então, assim, eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês pensam sobre isso, sobre essa liderança e entender aí, o perfil de cada um. Os liderados, cada um tem um perfil específico ou até próximo, mas ninguém é igual a É ninguém. igual, não, vários, assim, eu vou usar o exemplo da Sigma, né, porque a Sigma é o nosso case de sucesso também, né. Lá na Sigma hoje, os líderes, eles entendem os perfis dos seus liderados, eles, antes do colaborador começar, eles recebem toda a documentação do novo colaborador, com todo o perfil, análise, explicando como que é a pessoa. O próprio líder mostra para o seu liderado como ele é, como ele trabalha. A gente já entrega no nosso onboard, né, de novos colaboradores, a gente já entrega o perfil da pessoa para ela entender ela também, para saber como ela é o perfil dela, como ela deve trabalhar, como ela se vê, como que é o serviço dela. Ponto positivo, pontos de melhoria. Pontos de melhoria, exatamente. Então ela começa a se entender ali e o líder, ele já começa a saber como que ele pode lidar com aquela pessoa. Com isso, minimiza os conflitos. Porque é igual você falou, nem todo mundo é igual, né? Na verdade, ninguém é igual, né? Então, todo mundo tem uma forma de trabalhar diferente e com um perfil alinhado, você consegue se adaptar às pessoas, consegue entender como, por exemplo, eu consigo entender como que a Bruna reage no momento de pressão. Eu sei que, às vezes, em um momento de pressão, ela não vai conseguir pensar com tanta clareza se ela estivesse mais calma. Então, o perfil, ele te mostra essas situações que você consegue analisar de uma forma melhor. Não, e é interessante que tem pessoas que têm um perfil contrário, que funcionam melhor na pressão. Na pressão, exatamente, na pressão. Rende ou tem uma alta produtividade, a produtividade aumenta quando ele está num nível de pressão, de estresse um pouco maior. Né? Se isso seja bom, é sempre bom, mas tem pessoas que lidam diferente. Exatamente. E que assim, aqui que consegue se desenvolver, né? E tem gente que não, tem gente que trava. Se for pressionado, ele não vai conseguir. Então, desculpa, Bruna, essa análise ela é importante para isso, para você conhecer quem que você está liderando, né? Até mesmo os liderados, para ele entender como é o gestor dele, como é o líder dele. Né? Como ele, em algum momento, o líder dele não tá se expressando direito, então ele entende que naquele momento ali o líder dele não sabe agir sob pressão. Então, é muito importante o perfil. Eu sou apaixonada. É verdade. Até porque, né, Karina, não existe perfil errado. Não. Não existe avaliação errada. Existe a adaptação no lugar certo. Então, assim, por isso, né, mais uma vez, a questão da avaliação ter essa importância. Você entender que aquele candidato não é que ele seja errado, ele não pode ir para aquela função porque ele não tem aquela aptidão, aquele comportamento para aquela função. E tem muito naquele momento, né? Como eu sempre falo, todo mundo é treinável. A gente é treinável, né? Precisa ser treinável. Então, a gente sabendo os pontos de melhorias, a gente vai treinar onde a gente pode ser melhor. E com isso, você já tem um mapa, né? Que você vai se treinar para aquilo ali. Porque aquilo ali, você sabe que você já não é tão bom. Então, ele te dá um norte para isso. Sim, aí é aquela questão mesmo de que não é 100%, não é 100% garantido. Não. A gente está aumentando a chance. Agora, você escolher alguém que não tem um perfil para aquela vaga... É pior ainda. Aí você aumenta muito a chance de dar errado. E a questão também não é 100%, não é garantido. A pessoa também tem que querer. Não adianta você querer treinar uma pessoa, você querer ter a pessoa naquele lugar se a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, não tem o que você faça. Não tem líder, não tem perfil comportamental que vai fazer aquela pessoa fazer aquele serviço. E tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não Acho tem que uma outra pessoa. Exatamente, que esteja no local. Assim, a gente antigamente sofria muito, né? Mas eu queria que aquela pessoa desse certo naquele lugar. Mas não é, a pessoa talvez não quer dar certo naquele lugar, né? Então, assim, a gente tem que entender que aquele ali também não é o lugar dela. Exatamente. Isso eu demorei a aprender. A questão de... tem pessoas que são técnicas e têm aquele perfil e eles querem estar daquele jeito, exatamente. Não querem liderar outras pessoas, por exemplo. Então, não adianta, tem que saber, cada um tem que saber o seu lugar e os gestores precisam aproveitar e entender cada pessoa, tirar o melhor de cada um na posição que eles têm o perfil ou se identifica, né? Exatamente, é isso. Se identifica.
E eu gostaria de trazer um ponto aqui importante, que é controlar, acompanhar e controlar. Os líderes, o papel deles são orientar, treinar, acompanhar, controlar, cobrar em si. Então, os líderes eles têm os combinados dos seus liderados e ele precisa acompanhar e controlar isso. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades ou principais dificuldades. Então, Isso. hoje em dia, a maioria das empresas não tem, principalmente as médias e pequenas empresas, né, não tem condições de ter uma pessoa específica para cuidar de pessoas. Na maioria das vezes é o próprio empresário que ele tem que mexer com tudo e ainda mexer com pessoas. E acaba que ele acumula muito serviço para ele mesmo. Então, ele não consegue controlar ponto, ele não consegue controlar benefício, ele não consegue oferecer mais, o além para aquele funcionário. E o funcionário, às vezes, está esperando, o empregado está esperando algo a mais. E ele não consegue, porque ele está cuidando do negócio dele, ele está cuidando das vendas, ele está cuidando dos empregados, e aquilo ali acumula. Então, um controle de ponto, na maioria das vezes, assertivo não tem um controle de ponto, não tem um controle de benefícios, não tem um controle de folha de pagamento. Na hora de enviar, por exemplo, para a contabilidade, às vezes não consegue ter essa assertividade, esse controle, passa muita coisa, o empregado Não consegue controlar direito. não consegue, não tem esse controle, até porque às vezes é humanamente impossível mesmo, né? Ele fazer tudo, né? E não necessariamente ele precisa Ele saber que precisa precisa, controlar. O que é exatamente, importante é que alguém faça e que precisa ter essa eficiência. Porque exatamente. o que eu percebo? Que por causa de detalhes, e aí depende de cada posição, de cada cargo, níveis em si, de posição de formação, mas por besteira, os colaboradores ficam em birram. Porque descontou errado, né, Vou entrar na justiça. R$1, R$10, ou não recebeu a quantidade de dias de benefício lá corretamente, e aí o empresário muitas vezes ele não sabe. Não sabe, e assim, ele não sabe, ele não é orientado, ele não sabe como melhorar aquele processo, e tudo é processo. Se você tem seus processos alinhados, você consegue ter uma gestão de pessoas tranquilo, que vai dar certo, que não vai ter erros. Não que nunca vai ter erros, porque mexer com pessoas é complicado. Uma hora ou outra tem algum ponto que não vai estar lá 100%, mas 99,9% você consegue minimizar com os processos, né? Você consegue um controle de ponto com a gestão junto com a contabilidade já ajuda muito, porque já reduz, já minimiza o problema de um controle de ponto, de uma hora extra. Controle de benefícios, né? Quando você fornece benefícios para os seus funcionários, eles ficam mais felizes, né? Você retém mais seus colaboradores, né? Então, é muito disso mesmo, essa questão de controle. Eu posso trazer uma coisa aqui que eu tô aqui pensando, tá aqui, né, veio na minha cabeça. 2 pontos, na verdade. Que é na questão desse controle. Primeiro, na questão desses benefícios. Então, a gente sabe aí que existe até pesquisas que dizem aí que benefícios muitas vezes faz mais valor e dá mais engajamento e retenção do que o próprio salário. Então, o salário, se eu não me engano, está em 4º, 5º lugar. Sim. Se eu não me engano, o plano de saúde é o primeiro. É o primeiro. E aí me veio justamente o plano de saúde. O plano de saúde, por exemplo, é extremamente difícil se controlar ele, porque ele é por faixa, ele é a data de aniversário, que tem um reajuste anual a cada 12 meses, mas também tem um reajuste por faixa etária. E aí imagina aquele tanto de colaborador, todo dia, todo mês, pelo menos, tem gente mudando de faixa. Mudando de faixa. Então, esses descontos, ele é fixo, teoricamente, Mas ele muda todo dia. Exatamente. E se a empresa não tem um controle, às vezes ela paga um valor maior do colaborador e nem percebe. Ela está tendo um gasto maior e não sabe. Porque ela não tem aquele controle efetivo, ela não consegue fazer aquele controle efetivo de data de nascimento. E isso é por conta realmente da empresa, porque é ela que tem aquela gestão do plano de saúde. Então, quando ela tem um sistema alinhado com o da contabilidade, ela acaba conseguindo tirar esse peso das costas dela.
Pois é, mas eu vejo isso que é extremamente difícil. É muito difícil. Só se consegue aí através de sistemas Sistemas, de controle, pessoas às vezes dedicadas exatamente. e Pessoas tem exclusivas para isso, para exatamente. isso, porque a gente vê, né, você pode falar melhor do que eu, todos os dias descontos errados. Errados. O plano de saúde avisa que mudou de faixa, Não, só manda a só fatura manda fatura. com um novo valor e tal. E Exatamente. aí aquele tanto de colaborador lá, o tanto de valor, né, uma sopa Uma de empresa que letrinha. tem 100 empregados, que não, Exatamente, como é que controla, como é não tem como que controlar. cuida disso? Todo mês tem vários colaboradores daqueles, sei lá, uns 10 lá. Não que tem lá mudou. o aviso que mudou. Exato. E aí dá uma diferença muito grande. E aí me diga uma coisa, como é que se consegue controlar isso? Eu dei só um exemplo de plano de saúde, né? Mas os descontos, faltas, com horários em si. Então, hoje a gente trabalha com BPO de RH, BPO de DP, então a gente procura minimizar esses serviços para o próprio empresário, para ele diminuir a preocupação dele com os colaboradores, porque é igual a gente estava falando, hoje em dia está difícil contratar pessoas capacitadas para aquela área. Não é fácil você ter pessoas capacitadas trabalhando naquele departamento. Então, quando você tem essa dificuldade e você encontra na sua contabilidade pessoas que podem fazer esse serviço para você, e aí já tira um peso das costas dele, né? Então, hoje a gente oferece os serviços de BPO de recrutamento e seleção, BPO de departamento pessoal, justamente porque são pessoas capacitadas que conseguem trabalhar dentro da empresa para minimizar esses problemas. São pessoas que têm conhecimento Que tem naquilo, têm conhecimento experiência técnico. naquilo. Exatamente. Então, são as pessoas mais indicadas ou E com as formas certas, né? E a gente busca, a Sigma hoje busca as plataformas para poder facilitar isso. Então, são formas de ajudar e de agregar valor na empresa, né? Eu quero trazer uma outra visão quanto a essa dificuldade de se controlar. Se controlar é muito difícil. Mas também para os líderes lá, para o empresário ou para os gestores lá, para gerir, né, e intermediar esses colaboradores. A intermediação em si, eu entendo que é muito difícil. E aí sim, né, já tem muitos anos que eu sou gestor e passei e sempre passo essa dificuldade. Então, quando a gente como líder, eu entendo que um líder é se inspirar, né, trazer inspiração para os seus liderados, eles fazerem porque eles gostam de estar ali e porque eles se inspiram nesse líder. E aí a dificuldade, o tanto que é difícil você inspirar pessoas e cobrar elas ao mesmo tempo. É muito complicado, principalmente quando são coisas que você precisa estar ali. Vamos dar um exemplo de ponto. Porque o ponto, você tem que ter cuidado com ele. Você tem que estar lá, bater o ponto de manhã, na hora do almoço, de tarde, na hora de sair. A maioria das pessoas não batem. E quando o líder vai lá, fica cobrando. Ah, fulano, você não bateu o ponto. Fulano, você não bateu o ponto. Ai, ele fica nervoso. Ele não quer saber de querer bater ponto e de ficar sendo cobrado. Ele não quer isso. E quando é o líder que faz isso, acaba que ele fica mais nervoso e às vezes ele faz por pirraça. Aí o líder vai lá e dá uma advertência. Aí lascou, porque ele não quer assinar advertência. Aí dá uma suspensão. Aí a relação já desgasta. Quando você tem uma pessoa terceirizada para fazer esse serviço, ela não é da empresa. Ela não está lá dentro da empresa. Ela não é um colaborador de dentro da empresa. Ela é fora. Ela não tem nada a ver com a empresa. Tem a ver, mas não tem. Porque ela está ali para prestar um serviço. Ela tem que cobrar da pessoa. O serviço dela é cobrar da pessoa. Legal. Então assim, eu já estava entendendo que quem cobra deveria ser outra pessoa e não o gestor direto. Mas eu estou entendendo que melhor ainda é que nem seja lá dentro da empresa. Dentro do escritório de contabilidade cobrando aquela pessoa. É alguém ali que esteja, né? E aí que ele não tenha nenhuma relação direta e que não tenha problema também ter atrito. Não tem. Ela é para cobrar Para cobrar, é o serviço dele. Está sendo pago, né? Ele está sendo pago para cobrar. E para o gestor fica muito melhor. Porque também não é fácil e a grande maioria não gosta de fazer isso. Não gosta. Como você falou. Para o líder ele tem que inspirar. Ele tem que estar ali inspirando as pessoas a serem melhor, a trabalhar melhor. Como que ele faz isso? Cobrando algumas coisinhas que
Claro que ele precisa cobrar. O líder ele tem que cobrar que o serviço seja feito da forma correta. Mas cobrar que um ponto seja batido da forma correta, cobrar que ele precisa assinar aquele documento, cobrar que ele precisa entregar aquele documento, que venceu um atestado. Ele não está ali tranquilo, né, para cobrar aquilo ali. Então ele não fica bem. Aí o colaborador já fica irritado. Então, ter uma pessoa que faça isso por ele, pelo próprio empresário, quando não tiver um líder, né, é bem melhor. Então, basicamente, esse trabalho e tirando do gestor é diminuir os pontos de atrito, Sim, né, as oportunidades de ter atrito sim, naquela relação. exatamente. E isso, então, a gente pode dizer que aumenta também a retenção, aumenta, Sim. porque melhora a relação entre o líder e o liderado. Exatamente. Perfeito. E diminui, minimiza os erros, né? Aquela quantidade de erros que tem todo mês, que a pessoa fala, mas eu entreguei atestado, mas fulano não lançou meu atestado. Ele não entrega para a pessoa, ele tem uma pessoa que ele vai entregar e tem certeza que aquilo ali vai ser lançado. Eu só estou vendo o lado positivo. Sim. Então, melhora a relação entre as pessoas lá internamente, líder, liderado. Diminui o custo, não, os erros. Então, diminui o custo em si. Mas diminui custo. Porque se você for pensar que você vai contratar uma pessoa para aquela função. Hoje em dia, você contratar uma pessoa específica para aquele departamento, ela não é uma pessoa barata. Então, acaba que você contratando esse tipo de serviço, sai mais barato do que você ter uma pessoa lá dentro específica para isso. E sai mais barato porque acaba que é uma pessoa, lá no terceirizado, é uma pessoa que faz várias empresas. Exatamente. Legal, legal. De custo eu entendo bem. Sim. Já tô. Né? Exatamente. Está as contas toda hora. Mas beleza. E vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto aqui e mais alguma dúvida sobre isso. A gente falou aqui sobre recrutamento, sobre seleção, como que a gente faz para aumentar a chance de dar certo. Também, e tira esse peso também da empresa, do empresário. Eu me lembro muito bem quando eu fazia os recrutamentos, a dor de cabeça que era, e eu ainda perdendo. Hoje eu penso como perdendo tempo mesmo, porque eu não sou bom naquilo. Eu vou demorar muito mais, vou errar mais vezes. Sim. Vou perder mais dinheiro desse jeito, então vou perder dinheiro tudo que é lado. Sim. Então, eu vejo isso. E na questão de acertar, ganhar por um outro lado de retenção, as pessoas estarem no lugar certo, mais tempo, ficar mais tempo. Então, a gente está falando aí de todos os lados positivos, de menor custo e maior tempo, Maior assertividade. mais assertividade. Excelente. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa que veio à cabeça que eu tenha atropelado aí? Fala um pouquinho do recrutamento. Fala o quanto é bom. Falar um pouquinho, né, com relação, o Bruno falou que demanda algum tempo, realmente, fazer um processo de recrutamento, ele é uma atividade que ela demanda tempo mesmo, porque você não pode fazer de qualquer jeito, né, você tem que trabalhar com agendamentos, né, além de depois de encontrar, claro, né, alguns perfis que você já acha que faz sentido para aquela vaga, então realmente tem essa questão do tempo, né, que já vai minimizar muito, né, para o empresário ali, para uma empresa, porque ele vai ter mais tempo para se dedicar no que realmente faz sentido, né, num processo ali do crescimento da empresa, na estruturação de outra forma, né, Karina? Mas o recrutamento vai tomar essa dor que ele tem, que é uma das maiores dores hoje, é o processo de recrutamento e seleção, né? Tem várias empresas hoje que estão buscando esses perfis, estão buscando esses candidatos e que realmente está difícil encontrar essas pessoas para esses vagas, para esses cargos, né? Eu lembro que uma das coisas que eu me lembro bem e que
que foi muito bom quando a gente começou esse processo, quando você começou a fazer para a gente, né, com a sua experiência que você já tinha, numa das etapas, a gente não entra em quase nenhuma etapa, nós empresários mesmo, nós empresa. Então, você vai em todo a jornada, desde lá do início e tal, e aí a gente só chega, a gente só é acionado quando tem as pessoas. Então, Exatamente. e as pessoas mais indicadas, né? Isso. Encontradas. Então, quando chega lá para mim, avaliar lá uma, duas, três pessoas, vem um resumo gigantesco. Quase trouxe todos os detalhes da pessoa. Eu ia falar desse resumo. Esse resumo, a gente já trabalhou com várias empresas, né, de terceirização de RH, de contratação, recrutamento e seleção. Esse resumo, para mim, é o diferencial. Porque nenhuma pessoa fazia um resumo da forma que ele hoje é feito. Que é Mas nem fazem. nem Né? fazem esse resumo. Então, assim, a gente já consegue identificar. Você chega lá com 3 currículos, com 3 análises, com 3 resumos. Você consegue identificar nesse resumo qual que você gosta mais. Qual que você já sabe, já bem mastigado. Então, assim, fica muito fácil para o empresário ele entender e saber qual que é o candidato que ele vai avaliar da melhor forma. E às vezes ele nem pede para fazer entrevista com as 3 pessoas. Às vezes, olhando, analisando o resumo que a Bruna faz, ele só pede para fazer com uma. Porque esse resumo ele é feito depois de várias análises, o teste e a entrevista. Sim. Então, tudo isso você já fez. Então, nesse momento, realmente bem mastigado. Eu, particularmente, eu gosto muito disso, é o que eu mais gosto realmente. E aí, na hora que eu leio aquele resumo, eu peço para fazer a entrevista, às vezes com todos aqueles, ou pode acontecer de eu descartar um ou outro por alguma informação, mas eu peço para fazer a entrevista. Nessa entrevista, eu vou muito mais tranquilo, que já são pessoas que já são muito, muito fáceis de dar certo. E aí eu vou lá só para ver se eu me identifico com ela. Pessoa. Então, deu certo, o santo bateu. E faz algumas perguntas mais assertivas também, né? De acordo com o resumo que ela já fez e já fica tudo tranquilo. Exato. Então, assim, a entrevista mesmo ficou muito mais rápida depois. Sara, muito mais prática. Exato. Então, sai da entrevista, Bruna, pode avisar. E aí mais um detalhe que eu acho que é importante você falar, Bruna. Depois que eu fiz essa seleção, o empresário fez essa entrevista, na verdade, o santo bateu. Essa pessoa pode começar a trabalhar. Como é que funciona? No caso, eu aviso, Bruna, selecionei essa pessoa. E aí, a partir daí, o que você faz? Exatamente. Olha, inclusive até o nosso diferencial, né, como Sigma, é essa questão da contratação. Por quê? A questão de juntar uma documentação para uma contratação, ela é um pouquinho demoradinha, né? Burocrática. Então, assim, já é um diferencial, porque nós, né, mesmos, entramos em contato com os colaboradores, né, que já estão aprovados, né, damos o comunicado, né, as boas-vindas para aquele candidato, e a partir daí, né, a gente solicita a documentação, envia tudo certinho para eles, dá a orientação devida, né, para alguns clientes que nós já temos hoje na Siga, né, no nosso banco de dados, a gente já tem contato até com a clínica que realiza o exame admissional, o que também... Mesmo, Exatamente. Então, a gente já cria esse vínculo com as clínicas também, para a gente estar ali fazendo a solicitação, encaminhando o colaborador, recebendo os exames e já entregando o colaborador somente para iniciar. Você quer que ele inicie que dia, Bruno? Então, assim, naquele dia o seu colaborador vai estar lá, só para já iniciar já com o contrato. Ponto. Então, eu só entro na hora de fazer a entrevista, então é esse, e depois eu volto só na hora que ele bate lá na minha porta do dia que ele vai começar. Exatamente. Que eu não preciso solicitar o documento, cobrar, caminhar nada, nem juntar, nem enviar para a contabilidade. Não. Exatamente. Ela intermedia todo esse processo. Perfeito. Já manda direto, já entrega registrado. Sim. Só comunicou, manda um e-mail ali, cliente, olha, tudo ok. Perfeito. Bom demais, bom demais. Isso aí ganha tempo demais.
E tempo é dinheiro. Né? Tempo é dinheiro. E facilita a nossa vida na contabilidade também. Facilita muito. Porque os documentos já chegam tudo certo pra gente. Não falta nada. Não, a gente não precisa ficar cobrando. Tá faltando esse documento, fulano, tá faltando o exame, tá faltando uma declaração. Não, porque ele já vem tudo certo pra nós. E uma coisa que é importante também, o que acho que não acontece com muita gente não, mas começar a trabalhar sem registro. Nossa, não. Isso não acontece. Acaba com esse problema. Acaba. Porque aí ele só vai começar de fato quando tiver... Realmente tiver com a documentação certinha. Tá todo registrado, a contabilidade que vai liberar ele para Sim, isso. para o trabalho em si. Exatamente. Bom demais, bom demais. Bom demais. Essa conversa foi excelente, excepcional. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, muito empresário. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, né? Acompanhem a gente, Sim. que vão ter vários e vários outros conteúdos aí importantes aí, interessantes que podem te ajudar. Certo. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.